boa noite! A semana começando, Gazeta Esportiva bombando nessa segundona e a gente inicia o programa destacando o clássico Sansão realizado na Vila Belmiro. Tinha que ter aquela musiquinha no começo do programa, né? Para dar aquele clima, né, João Batista? Pede pro nosso sonoplasta aí. O empate sem gols acabou recolocando o tricolor provisoriamente na liderança do Brasileirão, enquanto que o Santos ficou estacionado no meio da tabela. Acompanhe agora os melhores lances desse jogo na narração de Vinícius Rodrigues. No fundo pro Rodrigo, vai fechando na área o Gabriel. Rodrigo, pra cima do Hudson, botou pra dançar o Rodrigo. Gabriel, rolou pro Derlis, vem o cruzamento, Anderson Martins desviou, Dodô. Sanches, tentou o cruzamento, Gabigol, Sidão. Na ponta dos dedos, Sidão. A invertida sensacional. Gabriel de longe. Assustou o Sidão. Aí o lançamento buscando o Rodrigo contra o Arboleda. Levou a melhor o Rodrigo na cara do Sidão. Pode pintar o gol pra fora. Incrível o gol que perdeu o Rodrigo. Vai Rodrigo, segurou, fez a inversão buscando o Carlos Sanches, bola no pé, o cruzamento, Sidão, autorizou o árbitro, vem Nenê na bola, de perna esquerda, o desvio, passa por todo mundo, barreira montada, todo mundo do Santos na defesa, partiu Nenê, de perna esquerda na barreira, e vem contra-ataque. O juiz encerra o jogo. O juiz encerra o jogo no contra-ataque no Santos. Eu falava que o Ricardo Marques estava louco para se complicar. Ele acabou com 51 minutos em ponto, que é o que ele prometeu. Esperou a falta ser batida. Encerrou a partida aqui na Vila Belmiro. Santos 0, São Paulo também 0. E o Cuca está enlouquecido, vai em direção ao árbitro. Aí o Cuca. Um clássico com poucas chances, as que você tiver, pelo menos uma tem que entrar, né? Não era o dia de hoje, infelizmente. E o final foi o lance da falta, que geraria um contra-ataque e nos trouxe lembranças antigas, foi só isso, mas a gente foi lá tirar os jogadores, até no momento tinha jogador tomando cartão amarelo, mas não foi nada demais. Jogar aqui na Vila é difícil. Siempre queremos ganar, mas también en momentos tenemos que valorar un punto fuera de casa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, 0-0 e não foi nem jogo para ser muito diferente. Teve uma chance ou outra mais clara do São Paulo, outra do Santos. Assim, muito pouco ainda para um jogo de futebol, quando você espera o mínimo de espetáculo, né? Quer dizer, o futebol brasileiro o Flávio brinca com essa história de que é um campeonato de defesas, e é mais ou menos isso. Os times são incapazes de atacar com um volume bom de pessoas lá na frente. Ó, pode ver esse lance aí, tem um jogador, depois de muito tempo chega um segundo jogador. Né? A gente viu na Copa do Mundo, por exemplo, a Alemanha chegando com 5 jogadores na área, França, muitas vezes, a própria Bélgica. E aqui, raramente, você tem 2 jogadores numa ação ofensiva. Então, se você não tem jogador na frente, dificilmente vai sair gol. E a chance de sair gol só mesmo na bobeira, numa saída errada, num passe errado, numa falha, mas não por criação. E isso é um pecado que, na verdade, a imensa maioria dos clubes brasileiros, a imensa maioria está cometendo. Exceção feita, o Flamengo acho até que produz um pouco mais ofensivamente, o Grêmio, mas raramente você vê times atacando. E atacar quando tem a posse de bola. Se defender, tudo bem, mas quando tem a posse de bola, usa a força ofensiva, né? Essa foi talvez a única chance do Santos, real mesmo, né? Muito pouco. Agora, um 0-0 que também não foi ruim para o São Paulo, vai depender muito hoje do que vai acontecer com o Internacional Chapecoense. E para o Santos também, sabe, na matemática da coisa, para quem estava lá na zona do rebaixamento,
faz parte da recuperação, está tudo dentro do que se esperava. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Tivemos uns 3, 4 chutes no gol no máximo, uma chance real. O Sidão foi preciso nesse lance. Ele é muito criticado, ele realmente é um goleiro estabanado, mas ele salvou o São Paulo. Porque o bote dele no Rodrigo evitou que o Rodrigo fizesse o gol. E o 0-0 acabou prevalecendo. Como o resultado não foi ruim para nenhum dos dois mesmo, não. Para o trabalho de resultadismo, empatar na Vila Belmiro foi bom para o líder do campeonato. E para o Santos, ele continua com o líder, contas, né? Então, para o resultadismo, o resultado foi tranquilo, foi perfeito. Não dá para discutir. Bom, muito bem. E lembrando que logo mais, às 8 da noite, o Inter de Porto Alegre joga na Arena Condá contra a Chapecoense. E aí vai a nossa enquete desta segunda-feira, lá do site gazetesportiva.com. O Internacional retoma hoje a liderança do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Lembrando que para isso acontecer, o Colorado precisa pelo menos empatar em Santa Catarina. E o que você acha, Celso? Sim, acho que pelo menos empata. Eu acredito na vitória do Internacional, mas pelo menos empata. Perder, e o empate já dá a liderança, né? E aí, Flávio? Sim. Dá para empatar, né? Não, dá para ganhar. Dá para ganhar, né? O time do Chapecoense é ruim para danar. Nossa. Esse é ele tem um projetaço para cair. Tem vários projetos bons de queda aí, né? Corinthians tem um bom projeto, mas é que tem piores, né? Então o Vasco tem um projeto maravilhoso para cair, Chapecoense é muito bom o projeto. Paraná nem se fala, já consagrou. Fechou e tal. Tem alguns que estão, por exemplo, de vez em quando eles fogem um pouquinho do projeto, Ceará e tal. Tem muita gente com projeto. Tem uns 10, 12 times com um projeto muito bom para cair. Olha, são deles. Você sabe que a gente tinha a nossa câmera aberta aqui de segunda, quarta e sexta. Agora, a nossa câmera aberta vai ser toda sexta-feira. Ah, mas por que toda sexta-feira? Porque toda sexta-feira a gente vai ter um encontro marcado com você, aqui na Avenida Paulista. Às vezes não dava muito tempo, o programa ficava muito corrido, então a gente vai ter de sexta-feira a nossa câmera aberta. Então você é nosso convidado para vir aqui na sexta-feira e fazer sua participação no Gazeta Esportiva. Beleza? Então sexta-feira a gente te espera na câmera aberta. Não vai ter hoje, não vai ter quarta, mas na sexta-feira tem. Você vai participar da nossa enquete, vai responder as perguntas, vai falar sobre a rodada, o que você quiser, dá a sua bronca, tá? A gente te espera na sexta-feira. Nosso telespectador, tem um telespectador que ficou bravo, veio aí na sexta-feira passada, mas é que tava uma chuva. E aí o que aconteceu? Não dava para ficar lá embaixo, tal, por causa dos equipamentos, mas agora a gente já resolveu também. Se chover, a gente vai fazer a nossa câmera aberta num outro espaço que tem aqui embaixo também, beleza? O único paulista a vencer na rodada, o Corinthians teve trabalho para bater o Sport ontem na Arena de Itaquera. O resultado acabou sendo ótimo também para o técnico Jair Ventura, que fazia a estreia dele na Casa Alvinegra. Acompanhe a história desse jogo na reportagem de Jonas Campos. Contra o Palmeiras, derrota por 1-0 no Allianz Parque. Contra o Flamengo, empate sem gols no Maracanã. Contra o Sport, enfim, a estreia do técnico Jair Ventura na Arena de Itaquera, que recebeu 21 mil torcedores na noite deste domingo. Em busca da primeira vitória no comando do clube, Jair escalou um Corinthians para propor mais o jogo, com Roger de volta ao comando de ataque. E as primeiras boas chances da partida tiveram justamente o centroavante como protagonista. Primeiro ele recebeu de Cleison e cabeceou por cima da meta de Magrão. E depois do passe açucarado de Jadson, desviou de primeira e quase fez. Na resposta do Sport, porém, o árbitro marcou pênalti de Henrique em cima de Hernani. O brocador foi para a bola, bateu no meio do gol e fez 1-0 para a equipe visitante. Neto Moura ainda tentou ampliar a vantagem de longe, muito longe, mas Cássio tirou onda, matando a bola no peito cheio de estilo. Não é muito meu perfil fazer essas coisas, mas às vezes eu até brinco com o pessoal de perto, de meia distância para fazer gol, mas do meio campo não. Aos 42 minutos, o Corinthians chegou perto do empate com Douglas, que chutou firme da entrada da área, mas parou na boa defesa de Magrão. Romero, já no segundo tempo, também levou perigo nesse chute cruzado. E aos 13 minutos, depois do bate-rebate na área, a bola sobrou para Jadson dar o tapa de pé esquerdo, deixar tudo igual em Itaquera e marcar o primeiro gol da era Jair Ventura. O Sport respondeu rápido, com Morato e Neto Moura levando muito perigo ao gol de Cássio.
Aos 21 minutos, Roger de cabeça tentou a última dele no jogo. Depois, o camisa 9 deixou o campo para a entrada de Pedrinho. Mas foi um herói improvável que aos 43 minutos apareceu para fazer o gol da virada corintiana. Após o cruzamento de Cleison e o desvio de Romero, Danilo Avelar colocou lá dentro. Eu tinha olhado ali que faltava, se não me engano, 1 minuto, 2 minutos, né, para acabar, para dar os 45 segundos do tempo. Me arrisquei, eu vi que a jogada estava do outro lado, onde o Cleison fez uma jogada individual e eu vi que não tinha ninguém na área para fazer a cobertura. Tentei ver o que aconteceria e, graças a Deus, tive sorte de fazer o gol. A primeira vitória de Jair Ventura no comando do Corinthians, suada, sofrida de virada, foi importante não só para dar tranquilidade ao treinador, mas também para manter o Corinthians na metade de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Timão na 9ª colocação com 33 pontos, a 9 pontos do G6 e a 8 da zona do rebaixamento. Estávamos ali a 6 pontos da zona do rebaixamento e era um candidato direto ali, que poderia diminuir para 3 pontos. Então a gente vencendo, a gente dorme ali na parte de cima, onde o Corinthians tem que ficar. Agora voltar, focar o próximo jogo dentro de casa para a gente voltar a vencer. Lógico que me preocupa você olhar e a equipe do Corinthians está entre as duas que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante. É a nossa primeira semana cheia para a gente começar a implementar alguma coisa. Então, gradativamente a gente vai trabalhando, né? Eu falei da situação de começar sempre de trás para frente. A gente perdeu na minha estreia, empatamos, agora vencemos, que possa continuar esse caminho de vitórias que é o torcedor do Corinthians quer. É algo que o Jair precisa... O Corinthians nunca foi de finalizar muito mesmo, mas isso tem sido um mal da maioria dos times do futebol brasileiro. Né? Agora, o time que tem Jadson, o próprio Douglas, que é um meia que chega um pouco mais, esse tem Cleison de um lado, você tem Pedrinho que entrou depois. Poxa, não era para finalizar mais. Não é possível ser tão acéfalo assim. Né? Agora, a situação do Corinthians ontem foi muito crítica. Criou pouco. Estava perdendo para um dos rebaixáveis, um dos candidatos ao rebaixamento, que você falou que tem um projeto grande de rebaixamento. Se o Corinthians não ganhasse, ele também entrava no projeto. Estaria a 3 pontos da zona do rebaixamento. Pois é. A 3 pontos da zona do rebaixamento, ou seja, é preocupante sim a situação do Corinthians, que precisa... Está no bolo, né? Do bolo dos 15 que você colocou aí. Está no bolo dos 15. Eu não consigo ver o Corinthians rebaixado. Assim como eu não conseguia ver o Santos rebaixado. Mas os números do Corinthians são números de time rebaixável. E a torcida acha isso. Você vê quanto vazio? Ficou um tempão que o estado sempre cheio lá, tá vendo? Bastante espaço vazio. O Corinthians, ele deu o primeiro chute da era Jair Ventura aos 37 do primeiro tempo de ontem. Os 2 primeiros jogos não tinha dado nenhum chute no gol. O primeiro chute foi aos 37 do primeiro tempo. O gol do Sport, que veio num pênalti, depois teve outro que eu teria marcado, o árbitro não marcou, ele obrigou o Corinthians a sair. É isso aí. Então acabou sendo um bem. Né? O Corinthians forçou, quando voltou, o Jair tirou um dos jogadores de meio campo e colocou um jogador mais ofensivo, então ele trouxe um pouco mais de criatividade para o time. O gol do Sport obrigou o Corinthians a sair da inércia, daquela coisa de só se defender. Isso pode ser uma coisa positiva, ou seja, deu para ver que dá para ganhar. Nem que seja sofrido, não dá para ganhar, mas tem que atacar, né? Tem que jogar ofensivamente. Então o gol do Sport acabou ajudando o Corinthians. Sem Felipão, suspenso pela expulsão no jogo contra o Corinthians, o Palmeiras visitou o Bahia e suou para trazer um ponto na bagagem. Na Fonte Nova, o Bahia abriu o placar para cima do Palmeiras aos 18 minutos do primeiro tempo. Ramírez fez boa jogada na grande área e tocou para Gilberto completar para o gol, 1-0. Na segunda etapa, Dudu cobrou o escanteio e Felipe Melo subiu bonito para cabecear firme. Um empate do Palmeiras. E ficou nisso, 1-1. Com o resultado, o Palmeiras se manteve na 3ª posição do campeonato. Nós entramos um pouquinho, não muito do nosso nível, mas logo nós recuperamos e controlamos o jogo em certos momentos. E fizemos o gol, como nós poderíamos ter feito também, eles também tiveram alguma oportunidade. Foi um jogo razoável da nossa equipe, razoável para bom da nossa equipe. Eu acredito que
dentro do que a gente tem planejado e dentro de todas as competições que nós estamos trabalhando, são 10 jogos, são 30 pontos em disputa, são 24 conquistados, então a gente está num saldo bem interessante. Quem viu o jogo lá em Salvador também não curtiu muito o jogo, não. Foi um jogo também amarrado, de poucas possibilidades. Tanto que o Palmeiras conseguiu um empate na bola parada, né? Tudo bem, claro, vale gol também, mas longe de apresentar um futebol, digamos assim, convincente. Eu acho que o Palmeiras... Foi boa. Ontem o Vampeta falou uma coisa muito interessante. O jogo do Palmeiras é na quinta-feira, 21h45, no Chile, que são 3 horas e pouco de viagem. Jogo em Salvador, 2 horas de voo. E o Palmeiras poupou jogador, não sei se havia necessidade disso, né? E o Palmeiras tem chances reais de ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem, reais. Então, perdeu uma oportunidade, que era jogo para fazer 3 pontos, né? E acabou quase perdendo 3 pontos. Melhorou quando colocou o Dudu, né? Quando colocou o time mesmo, né? De verdade. E é claro que o elenco do Palmeiras permite, né, esse tipo de coisa mais do que os outros, mas ainda assim me pareceu exagerado colocar um time mais reserva do que titular. Com relação ao nível de jogo, para mim não decepciona, porque é o que eu espero mesmo. Não, eu vou esperar o quê? O nosso blog, né, Gazeta Esportiva, a gente recebe lá com a sua expectativa. É só ler o que eu escrevi de São Paulo e Santos. O Santos deve tentar forçar um pouco mais, o jogo vai ser amarrado e a tendência é empate. É o que eu esperava, foi o que deu. Bom, uma estatística, na verdade, né? Não uma estimativa, uma estatística pode animar os São Paulinos para secar logo mais o Internacional contra a Chapecoense. A 25ª rodada, curiosamente, ainda não teve nenhum visitante como vencedor. Então, no Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético ficaram no 0-0. Já nas outras partidas, quase todos os mandantes levaram a melhor. No Engenhão, o Botafogo venceu o América Mineiro por 1-0 e se afastou da zona do rebaixamento, pelo menos por enquanto. Rodrigo Lindoso fez o gol do jogo aos 23 do primeiro tempo. Vasco e Flamengo se enfrentaram no Mané Garrincha e o time da Colina abriu o placar com o Andrés Rios, aproveitando o rebote de Diego Alves. No segundo tempo, e já com um jogador a menos, o Flamengo conseguiu o empate no cruzamento de Pará, que Luiz Gustavo acabou fazendo contra, e ficou nisso, 1-1 e só. Com um gol em cada tempo, o Ceará venceu o Vitória no Castelão e deixou a zona da degola. Calisson e Samuel Xavier fizeram os gols da partida. Com o resultado, o Vasco entrou na zona do rebaixamento. Em Porto Alegre, o Grêmio passou pelo Paraná, mas só conseguiu marcar o primeiro no segundo tempo. De pênalti, Douglas fez 1-0. 10 minutos depois, Juninho Capixaba, ex-Corinthians, deixou dele e definiu a vitória. 2-0 Grêmio. Na Arena da Baixada, Rafael Veiga aproveitou o vacilo da defesa do Fluminense e fez furacão 1-0. O segundo gol do Atlético saiu numa jogada ensaiada após uma cobrança de falta. Pablo marcou. Aos 14 minutos do segundo tempo, o Fluminense descontou. Everaldo chutou da entrada da área. A bola encontrou a cabeça do atacante Luciano, que desviou para o fundo do gol, 2-1. A equipe paranaense reagiu rapidinho. Aos 25, Rafael Veiga cobrou escanteio na cabeça do zagueiro Léo Pereira. Final, Atlético Paranaense 3, Fluminense 1. O Ceará deixou a zona do rebaixamento e com toda a justiça. Tem uma ideia, o Ceará, depois da Copa do Mundo, faz campanha melhor que o Flamengo. Segundo. Só o Palmeiras tem campanha melhor que o Ceará. Fez campanha melhor que o do Flamengo, que tem um investimento milionário, era líder do campeonato e que, pasmem, empatou com o Corinthians 0-0 e quase perdeu do Vasco na rodada. Aliás, o maior lance do Campeonato Brasileiro foi exatamente no jogo Vasco e Flamengo. Foi a ambulância sendo empurrada pelos jogadores, que foi notícia mundial. Ninguém sabe quem é o líder do campeonato. Só no planeta Terra inteiro falaram desse catástrofe. Né? Ninguém tem a menor ideia de quem lidera o Campeonato Brasileiro, qual é a forma de disputa, não sabe o nome de nenhum jogador aqui do Brasil, porque não passa para lugar nenhum do mundo. Mas sabe que empurraram uma ambulância. Então foi o grande momento do futebol brasileiro nesse final de semana, sem dúvida. Que impressionante, né? E virou chacota mundial. Né? Porque até as pessoas começaram a achar que era brincadeira o fato deles terem que empurrar a ambulância. Qual é o papel de uma ambulância? Socorrer, emergência. E o cara estava desacordado. E aí a ambulância não funciona, o que vai funcionar? E com saúde, você sabe, né? Questão de minutos, tudo pode mudar. Mas você acha que as pessoas estão muito preocupadas com isso? Eles estão muito mesmo. Bom,
Pausa para o horário eleitoral do Campeonato Brasileiro. Seguindo a tradição democrática da emissora, a TV Gazeta realizou um debate com os candidatos à liderança do Brasileirão. É o quadro Vini na Rua, na sua telinha. Avisa a tia Margarete da coxinha. Tá gravando? Tá gravando. Ô, Bob, tudo bem? Estamos com o debate pela liderança do campeonato. E aqui o candidato São Paulo com a palavra. Eu queria aproveitar e fazer um questionamento ao candidato Corinthians. Senhor Corinthians, uma hora você joga com 3 volantes e na outra você vence o Sport com um gol irregular. Corinthians, o que você faz aqui num debate à liderança do Campeonato Brasileiro? Pelo menos eu ganhei uma, mano. Me deixa, velho. Me deixa, mano. Agora é a vez do candidato Palmeiras se pronunciar. Agora eu me dirijo ao candidato São Paulo. São Paulo, quem disse que você será o campeão, Belo? Você acha que você realmente já ganhou alguma coisa, Belo? Não ganhou nem de mim, vai querer ser campeão brasileiro? Respeite o líder! Eu tô na sua o artilheiro do campeonato! Nós temos o artilheiro do campeonato! Eu tô na sua bola, São Paulo! Eu sou Porque hoje eu ainda jogo com a Chape e vou retomar a liderança, tchê! Bate! Se o Inter empatar ou ganhar da Chape, a gente volta pra liderança. Mas se perder, fica com o São Paulo, tchê. Bate! 3-0 pro Inter. Inter desde criancinha. Lógico, em São Paulo nunca. Acho que ele perde. Você acha que o Inter perde pra Chape? Perde. Tu vai me deixar triste, meu amigo. Internacional na cabeça. Inter, você acha que vai reassumir a liderança, tchê? O Inter tá bom ganhar. Por quê? Tu não quer ver o São Paulo na liderança? Não, eu gosto do Inter também. Só tu conhece. Por que tu acha que vai dar Chape? Porque o Inter, moro. Vai dar Inter. Vai torcer pro Inter? 3-0 pro Inter. Mas ó, se eu te perguntar, se o Inter ganha, abre distância no Palmeiras, seu time. Tudo bem? Tudo bem. Chape. Tu vai torcer pra Chape ou tu acha que dá Chape? Torcer, né? Eu acho que dá empate. É. Exato. Se fosse pra chutar um placar, então empate por quanto? 1-1. Vai Chapecoense. Você torce pro São Paulo? Não, sou palmeirense. Vai, Chapecoense, vai nada, tchê. Se a Chape ganhar de nós perde a liderança. Voltamos aos estúdios, tchê. Esse é o filho da dona Márcia e do seu Sérgio, beleza? Bom, você aí de casa, você quer saber quem vai ser o campeão do Brasileirão? Ou quem serão os rebaixados para a Série B de 2019? Buscando essas respostas, o repórter Adriano Dolfi entrevistou Marcelo Leme de Arruda, doutor em estatística pela USP e estudioso das probabilidades no esporte desde 1990. A briga pelo título brasileiro está acirrada. A matemática e os números começam a entrar em cena, faltando 13 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. São 2 passos distintos. No primeiro, a partir dos resultados dos últimos 2 meses dos principais campeonatos nacionais, no caso do Campeonato Brasileiro, ou seja, séries A, B, C, D, Copa do Brasil, Copa Nordeste, Copa Verde, os principais estaduais. Eu calculo parâmetros de força para cada time. E a partir desses parâmetros, que são calculados com base não só em resultados, mas em diferenças, saldos de gols, ou seja, 2-0 é melhor que 1-0, 3-0 é menor que 2-0, e assim por diante. A partir desses parâmetros, eu calculo agora já num segundo passo, para cada jogo dos ainda não disputados do campeonato, a probabilidade de cada time ganhar, perder e empatar. O São Paulo lidera com 50 pontos em 25 jogos e tem, no momento, 18% de chances de conquistar o título. Certamente, esses últimos 2 meses, por serem os 2 meses mais recentes, estão pesando para que o São Paulo tenha um ranking, no momento, inferior ao do Inter e também ao do Palmeiras, além da tabela de jogos futuros de cada time, né? Por exemplo, só falando entre esses 3 postulantes ao título, o São Paulo ainda tem pela frente o confronto direto contra o Palmeiras, ainda tem pela frente o confronto direto contra o Inter lá em Porto Alegre.
O Internacional tem 49 pontos, mas um jogo a menos. Enfrenta a Chapecoense nesta segunda e está com 58,9% de chances de ser campeão. Se não fosse esse jogo a menos, talvez até a probabilidade do Inter fosse um pouquinho maior. Porque o cálculo hoje está levando em consideração as 3 hipóteses, do Inter ganhar, perder e empatar. E após esse jogo ter sido realizado, só uma das hipóteses vai ter sido concretizado, né? E como o Inter é favorito à vitória, vamos dizer que o Inter ganha esse jogo, então vai ser uma probabilidade já com o Inter com esses 3 pontos a mais. Então seria até um número um pouco maior. O Palmeiras tem 47 pontos e aparece com boas chances também, 17,8%. O Palmeiras, assim como o Inter, está com um ranking melhor que o do São Paulo. Isso faz com que a probabilidade do Palmeiras ganhar cada jogo seja maior que a do São Paulo, falando de jogos contra o mesmo adversário. E a questão da tabela de jogos também. O Palmeiras já jogou contra o Inter. O Palmeiras já jogou contra o Corinthians, por exemplo. O Corinthians está lá no meio da tabela, mas clássico é sempre clássico, né? Flamengo, com 45 pontos, tem 1,5% de chances. E o Grêmio, com 44, 3,3%. Também estão na briga, mas com chances menores. Na parte de baixo da tabela, o Paraná, com apenas 16 pontos, está com 99,9% de chances de cair. O Paraná hoje está 11 pontos atrás do Ceará, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, e ainda faltam 13 rodadas pela frente, dando 39 pontos em disputa. Mas se você contabilizar todos os jogos que faltam, analisar as combinações de resultados de que o Paraná precisa para escapar do rebaixamento, são combinações muito pouco numerosas e com probabilidade de ocorrência pequena. Já o Vasco da Gama aparece com quase 45% e o Botafogo 38,2%. Dá para dizer que hoje tem o Paraná e o Sport com chances bem altas de cair, e aí Chapecoense, Vasco, Ceará, Botafogo, Vitória e América. Esses 7 times, teoricamente, brigando pelas 2 outras vagas, em termos de probabilidade. Em termos de pontuação, dá para ainda incluir o Bahia nesse grupo. E esse é um momento muito legal, porque ele vai começar a fazer gol à beça aí. Estava demorando um pouquinho, mas já rapidamente se adaptou. É um gênio, né? Um jogador muito acima da média, jogador para a história. No campeonato inglês, a briga está muito forte. O Chelsea passou o time do Klopp, o Liverpool, mas o City está colado. O campeonato inglês é um caso à parte, né? Jogos espetaculares, e ontem a Michele mostrava no Mesa Redonda o olho dedo no olho, né? do Firmino, que foi um negócio absurdo, um lance infeliz, né? Não Tem foi jogo amanhã nada de já, proposital. Né? Tem jogo amanhã, mas ainda pelo que eu vi... É Champions, mas aí eu não acredito que ele jogue, não. Acho que não. Ainda o jogo não é muito teve pesado, é contra o PSG, é jogo muito decisivo, é em Liverpool. Metade do dedo do cara entrou no olho dele sem querer, mas... Então é um desfalque importante para um jogo tão espetacular como esse entre Liverpool e PSG, o time do Neymar contra o time do Firmino, que provavelmente vai ficar fora. Aliás, tem o Fernando Consta que escreveu pra gente aqui, advogado, que veio aqui na sexta-feira, né? Fernando, vem nessa sexta-feira agora. A gente está te esperando para você participar aqui do Gazeta Esportiva, beleza? Na nossa câmera aberta. Vem. E durante essa semana o Gazeta Esportiva começa a mostrar uma série especial sobre a Croácia, pequeno país do leste europeu, que chegou em 2018 pela primeira vez a uma decisão de Copa do Mundo. Nesse primeiro episódio, o repórter Fernando Gavini bateu um papo exclusivo com a presidente croata Kolinda Grabar-Kitarović, numa produção que tem a participação e produção do site gazetesportiva.com. A Croácia foi vice-campeã mundial. Luka Modric foi eleito o melhor jogador da Copa. Mas, por incrível que pareça, nenhum jogador teve tanta exposição como a presidente Kolinda Grabar-Kitarović. Ela roubou a cena. Foi o tema de 25% matérias jornalísticas a mais do que qualquer jogador croata que disputou a final contra a França. Ela ficou famosa durante a Copa do Mundo por quebrar protocolos e por torcer de uma forma muito fanática pela seleção do seu país. Estamos ao lado da presidente da Croácia,
Kolinda Grabar-Kitarovic. Kolinda, Mr. President, first of all, it's an honor to be here with you. The people of Brazil have curiosity because you're very famous in our country during the World Cup. And we bring for you a little gift. Oh, that's so kind of you. Yeah. Thank you. Obrigada. Yes. Can open to see. Oh, it's your national dress. Wonderful. Oh, great. It's the right forward that I used to play when I was a girl. I used to play center forward and right forward. Kolinda and Neymar. Yes. Wonderful. See your name. Yes. Great. Thank you. That is so kind of you. Such a wonderful surprise. I really did not expect that would happen, because this is nothing unusual for me. I'm not only a football fanatic, but a sports fanatic. Whenever I go and cheer the team, the Croatian team here in Croatia, I always put on the national jersey. And I am in the stands with the supporters, whether it be football or tennis or handball, water polo, or any other game. And for me, it's just the experience of being with the people, being one of the people, that's so wonderful. And the fact that I can express myself, that I don't have to think about protocol limitations that sometimes come with this office. Além de ficar junto dos torcedores comuns nos estádios, ajudou Kolinda a ganhar fama mundial o fato dela ter viajado para a Rússia com recursos próprios. I decided to travel first as an ordinary football supporter because I knew that Croatia was going to get into more games. And first of all, I did not want for the state to pay for my travels. And secondly, I thought that if the state paid for the travels, it had to be in the context of these high-level meetings with the Prime Minister and the President of Russia that ultimately happened during the 2 games that I attended in Sochi and in Moscow. A paixão de Kolinda por esporte foi herança de família. Ela aprendeu com o pai. Entre várias modalidades que praticou na juventude, o futebol tinha seu lugar especial. I followed football, not only Croatian, but German, for instance. I love German, Brazilian, Argentinian as well. I knew all the players. I think I knew their shoe sizes even. And I watched the way that they played. I tried to replicate that. But we also played a lot of other sports. So I love sports. Sports is part of my life. Ao mesmo tempo em que era apaixonada por esporte, Kolinda alimentava o sonho que deu início à sua carreira política. I always wanted to be a diplomat. When I was a little girl, living in the former Yugoslavia and being raised in Croatia, it wouldn't have been an easy thing to work for the Yugoslav diplomatic service, and I really didn't want to. I never imagined myself working for the Yugoslav service. I wanted to work for the United Nations. And my plan was to learn foreign languages and then start for the UN as an interpreter or a translator and move up. And then when the movement for independence of Croatia started, I joined the movement. And as I told you, I chose to start working for the government rather than international institutions because I believed in my country. I first started working at the Ministry of Science, and then when I was offered to transfer to the Ministry of Foreign Affairs, for me it was a dream come true. I always wanted to be a diplomat. Como diplomata, Kolinda trabalhou no governo, foi embaixadora nos Estados Unidos e teve cargos na OTAN, mas deixou a carreira internacional de lado para se candidatar à presidência da Croácia em 2015. I really realized that I had to run for presidency because turning down that offer would mean that I'm distancing myself from my country, that my international career is more important to me than my country. So I decided to not quit, but end my job in Brussels and some of the other offers that I had, and I ran for presidency. Como o regime é parlamentarista, Kolinda é a chefe de Estado.
Mas quem governa mesmo é o primeiro-ministro. Mas a presidente promete contribuir para solucionar o problema do desemprego no país e da saída de croatas para o exterior. I'm here as president of Croatia. You never know what's going to happen tomorrow, but whatever happens, I'm always going to be so proud of Croatia, and I'm always going to continue working towards creating the conditions for everyone in Croatia to stay here, to work here. Mobility is great. I want our young people to go and study somewhere else and work somewhere else, but to come to Croatia. I want that for my own children and for everybody else in Croatia. To be able to learn languages, to learn new experiences, but come back to our country and make it as great as all the Croatian people deserve for Croatia to be. Ajde, daj mi jedan žir u svom svemirskom brodu, da vidim tu zvijezdu s koje dolaziš ti. Kad budem u stanju da ti shvatim putanju. Essa entrevista com o presidente da Croácia nos deixa várias lições. Se eu ficar enumerando aqui, talvez não dê tempo de terminar o programa, vou ter que continuar ainda amanhã. Mas eu vou me resumir a duas que me chamam muita atenção. Em primeiro lugar, quem é não precisa de pose. É supernatural, simplesmente é, sem se autoafirmar, sem fazer marketing. Ela é uma simpatia e ao mesmo tempo é uma autoridade. Segundo ponto, estava inevitável você não ficar pensando aqui, quando ela viajou com um recurso próprio, levando em consideração que era algo pessoal. Os famosos trens da alegria, que a CBF levava um monte de político para fazer ainda, lobby, né? leva, com, sabe? E tantos outros que viajam até para fazer implante no cabelo com um jatinho pago pelo Estado. Ou leva maquiador, cabeleireiro, sabe? né? Isso é uma lição, é um exemplo. Lição de moral. Eu fico muito orgulhoso da matéria, sabe? Isso ninguém no Brasil, não sei nem se cogitou, e a gente foi lá e fez. Foi um negócio muito legal. Fiquei muito orgulhoso da nossa fundação com esse tipo de coisa, de matéria e tal. Eu no começo achei o negócio, falei, nossa, será que vai dar e tal? Deu e muito, foi muito legal, foi muito bacana. E esse abraço da Colinda no Modric é uma coisa marcante, que o Modric pode ser, inclusive, o melhor jogador do mundo, né? Não será nenhuma surpresa se ele for escolhido esse ano como o melhor jogador do mundo. Parabéns para a Fundação Casper Libero. E tanta nova celebridade, né? Querendo só andar com segurança, tá vendo? Ela vai pro povo. Vai no povo, vai no povão, veio na classe econômica, na viagem. Bom, parabéns aí, equipe de esporte da TV Gazeta, site gazetesportiva.com, Fernanda Silva, Marcelo Bazede, Fernando Gavini, Vitor Pontes, todo o nosso time unido aí. E amanhã tem mais reportagem mostrando um pouco mais do futebol da Croácia, da cultura da Croácia. Por que eles chegaram a uma final de Copa do Mundo e a gente não? Por quê? Amanhã a Colinda vai contar mais. De volta e destacando a votação no Troféu Mesa Redonda de 2018, que segue a todo vapor. Você aí de casa pode ajudar a escolher os 11 destaques do Brasileirão. Para isso é só acessar o site troféumesarredonda.com.br, dar sua participação. Lembrando da nossa querida parceira Lux Color, que está com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano e com você aí na sua casa, pintando e deixando todos os ambientes lindos e maravilhosos e com um suave perfume. Tem a nossa hashtag aqui, hein? Põe aí pra gente colocar a sua frase no final do programa. Hashtag Gazeta Esportiva. Depois do empate sem gols contra o Santos, o São Paulo retornou aos treinos nesta segunda. Alexandre Silvestre atualiza as informações do Tricolor pra gente. Reapresentação marcada por um treino coletivo, jogo-treino entre os reservas do São Paulo contra a molecada da base de Cotia. O Tricolor está líder do Campeonato Brasileiro, um pontinho à frente do Internacional, após o empate de ontem na Vila Belmiro 0-0 com o Santos. Porém, o Colorado entra em campo logo mais às 8 da noite, vai encarar a Chapecoense na Arena Condá. O Regis está à disposição para o próximo compromisso. O São Paulo recebe no sábado a equipe do América Mineiro no... Cumpriu a automática, fica à disposição do Aguirre. Em compensação, 2 atletas estão fora de combate porque levaram na Vila o terceiro amarelo, casos do zagueiro Bruno Alves e do ponta Rojas. 2 dúvidas também para o Aguirre montar o time para o final de semana que vem. O Bruno Pérez segue em tratamento de um problema muscular e o Everton, que voltou para a equipe ontem na Vila, voltou a sentir um desconforto muscular na coxa esquerda, porém agora esse probleminha é 15 centímetros abaixo da lesão anterior. É uma decorrência ainda de uma fibrose, de uma cicatrização de uma lesão anterior do Everton, ocorrida em 2015.
e ele passa a ser dúvida para o jogo do final de semana. E agora para vocês, para encerrar o noticiário do São Paulo, um convidado bem bacana. Vamos ouvi-lo. E aí, Liseiro, tudo bem, cara? Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Se o Aguirre precisar de você na lateral, no meio, volante, na ponta esquerda, você está à disposição. Eu tenho uma facilidade desde a base de estar jogando em outras posições e que o professor pedir, eu tento dar o meu melhor. Qual que você prefere? Eu prefiro estar jogando. Mas costumo jogar mais por dentro, que é onde minha origem mesmo. O time está encaixado? Sim, o time está encaixado, está unido e está focado. Agora, vocês caíram um pouquinho de rendimento nesse segundo turno. O que aconteceu? Não, claro que a gente queria somar mais pontos, mas o campeonato é difícil. São jogos difíceis, a gente tem que estar pensando cada jogo só que a gente está sempre em cima da tabela, né? Então tem que manter isso. O América Mineiro, é obrigação do São Paulo somar os 3 pontos em casa? Tem que ganhar. Vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil. Mas a gente tem que ganhar para continuar subindo na tabela e manter o rendimento. Zebra, sábado, nem a pau, Juvenal? A gente tem que estar focado e dar o nosso melhor. Acho que se a gente conseguir dar o nosso melhor, tem chance de sair com a vitória. Eu discordo um pouco dessa frase, é obrigação ganhar. Acho que é obrigação ganhar todos os jogos que dispute. Agora, você tem que considerar que um time que está lá embaixo na tabela e você joga em casa, você tem que vencer. Não dá para você pensar em outro resultado que não seja a vitória. Flávio. Mas será um jogo terrível, claro, como tem sido. Como foi com o Ceará, como foi com o Paraná, como foi com o Fluminense. 1-0. Ceará, chorado, né? Um chorado, né? E tem a dificuldade de não ter os jogadores de lado de campo de velocidade. Vai ser uma parada bem difícil. O América cresceu muito com o Adilson Batista, que felizmente voltou para o meio. Jogo muito, muito difícil, porque quando tem que atacar, né? E aí engrossa. Aí falta qualidade, falta cérebro. Quem também treinou nesta segunda foi o Palmeiras, que se prepara agora para o começo das quartas de final da Libertadores. Na quinta, o Verdão encara o Colo-Colo, no Chile. E o Osmar Garrafa conta pra gente como que foi a segunda-feira lá no Palestra. É isso, Michele. A semana do Palmeiras será cheia, porque tem Copa Libertadores na próxima quinta-feira. Ontem o Verdão jogou pelo Campeonato Brasileiro lá em Salvador, empatou com o Bahia em 1-1 e agora à tarde, já na academia, aconteceu a reapresentação. Nós pudemos observar apenas o aquecimento dos atletas no dia de hoje, é o Filipão fazendo um certo mistério quanto àquilo que vai levar a Santiago do Chile na próxima quinta-feira contra o Colo-Colo, eu repito, pela Copa Libertadores. Amanhã, pela manhã, mais um trabalho aqui no Brasil, na parte da tarde, a viagem para Santiago. E a definição do time só deve acontecer na quarta-feira. O que se sabe neste momento é que Daverson e Felipe Melo devem ficar de fora. Esses dois jogadores vão cumprir suspensão. O Daverson também já nem vinha jogando como titular em jogos da Libertadores e por isso não será problema. O Borja é o centroavante do Palmeiras para esse jogo. E para o lugar do Felipe Melo, o Thiago Santos está praticamente confirmado no setor de meio campo. Por falar em Felipe Melo, ontem ainda em Salvador, ao término da partida, enquanto ele concedia uma entrevista a respeito do jogo, o Felipe Melo manifestou o seu voto a presidente da República. O Palmeiras hoje, em comunicado, disse que essa foi uma atitude do atleta, que o Palmeiras não faz nenhuma menção a atos políticos, mas também publicamente não repreendeu o jogador, mas pelo que nós apuramos, o Felipe Melo e os outros jogadores serão orientados para que isso não se repita mais. Eu confirmo, amanhã pela manhã, treinamento sem entrevistas também por aqui, à tarde a viagem e na quarta-feira Filipão confirma o time. Eu repito, quinta-feira à noite enfrenta o Colo-Colo, quartas de final da Copa Libertadores da América. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. A questão apoio ao candidato, eu nem posso falar nada, então vou ficar quieto, mas que dá vontade dá. Não vai falar nada do quê? Não, sobre apoio de candidato nas redes sociais. A gente não pode se manifestar, não podemos nos manifestar. Não, isso é problema de cada um. Problema de cada um. Não é nada, eu queria falar um monte de coisa. Eu não tenho nada com isso. Acho. Cada um sabe o que quiser, se o cara pode. O clube é que sabe se não tem problema, se não liga com o clube, mas não tem nada a ver com isso. O problema é de cada um faz o que quiser. Com relação ao jogo do Colo-Colo, é um jogo onde o Palmeiras é muito favorito, muito. O Corinthians caprichou para ser eliminado pelo Colo-Colo. O time do Colo-Colo é ruim para danar. Foi um mal que veio a calhar. Porque da situação que está, pegar o Palmeiras... Ele não tem muita vocação para Libertadores, né? Não tem. Não é muita especialidade da casa, né? O Corinthians? Ele perde de Tolima, perde de Guarani do Paraguai, perde 2 vezes o Palmeiras. O Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona no ano passado? É isso aí. Mas o Corinthians, ele capricha. Agora meteu mais um aí, o Colo-Colo. O Colo-Colo pelo menos já foi campeão uma vez, né? Faz tempo, né?
E o Palmeiras vai reencontrar 1991. o Valdívia do chute no Valdívia vento. E eu acho que os jogadores do Colo-Colo são os mesmos, porque o time do Colo-Colo tem uma média de idade. Os mesmos jogadores que jogaram naquele ano quando foram campeões. Vamos ver os melhores comentários aí que o pessoal mandou para a nossa produção, pela nossa hashtag Gazeta Esportiva? Deixa eu ver se eu gosto dos comentários de hoje. Aqui, ó. Alacide Rocha, São Paulo vai ser campeão ligado, de São Luís do Maranhão. Eu recebi um recado aqui no meu Instagram de São Luís do Maranhão. Será que foi você, Alacide? Beijão para toda a galera de São Luís do Maranhão. O que mais? Quem tem aí? O Francisco Rodrigues hoje vai dar chape e segue o líder. Tá bom, então, Franciscão. O Fábio, Gazeta Esportiva em 2008, estávamos 11 pontos atrás do Grêmio na virada de turno com 1% de chances de título. Tá bom. Os países do exterior, diz o Eduardo Carvalho, acharam que era comemoração de gol, os jogadores empurrando a ambulância. Vergonha mundial. Será que eles acharam isso? É vergonha mesmo, né? Isso daí. E o... Tem mais? Não tem mais? Acabou. É isso aí. Alacide Rocha, era esse mesmo, Alacide, que tá aqui no meu Instagram. Você colocou pra mim, ligado de São Luís do Maranhão. Ê, Brasilzão, tamo junto. Vamos ver o resultado da nossa enquete? O Internacional retoma a liderança do Campeonato Brasileiro. A maioria respondeu que não. 66% dos votos. Muito bom. A gente fica por aqui. Nós encerramos o Gazeta Esportiva. Agora pode vir a musiquinha. Homenageando a corintiana Negrali, que completa hoje 39 aninhos, tá? Na idade, uma beleza. Beijo, Flávio, beijo, Celso. Chegou na minha idade. Parabéns, Negrali. Parabéns, Vinícius Sacomani, pela edição na matéria da Croácia. Arrasou. Vou falar todo dia. Tchau. Miséria existe nos quatro cantos da grande... Conheça os principais cuidados a se tomar na criação.